Eu aprendi um negócio na minha vida, cara. Eu tenho hoje como mentor o privilégio do Jorge Paulo Lemann, e eu falei, cara, eu vou mudar uma frase sua que é o seguinte: sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, legal, mas assim, sonhar grande, executar pequeno e certo. Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do Bora Empreender Cast, um podcast com o objetivo de engajar e encorajar pessoas que têm o objetivo de empreender, não sabe como e de que forma começar. Hoje eu tenho a honra de receber um cara incrível que eu já o acompanho há mais de 3 anos e sou muito fã, ele, Thiago Oliveira. Valeu, Thiagão. Obrigado pelo convite, amigo. Valeu, Tamo obrigadão. junto. Eu que agradeço, né? Eu sei que a agenda do Thiago é super corrida, né? Ele nem mora no Brasil, para vocês terem uma ideia. Eu vou falar um pouquinho, só para vocês conhecerem o tamanho do empreendedor que nós estamos falando, tá? O Thiagão, ele é CEO da Zebra Câmbio, cofundador da Proceftur Soluções Tech, partner da Bolsa Nova e da Ace Startup, advisor na Gerando Falcões, investidor anjo, autor de 2 livros, surfista, pai, marido e o principal, palmeirense, né? Então, isso que a gente fica muito feliz, além ainda de poder bater esse papo com você, Thiagão. Obrigado, hein, cara? Legal, cara. Obrigado pelo convite, tamo junto. Legal. Acho que para iniciar, né, esse nosso retorno, o que eu queria deixar para você de início aqui é gratidão. Obrigado mesmo pelo seu tempo, né? Você que nós conversamos um pouquinho antes, você falou em relação ao seu propósito. E eu queria iniciar nesse nosso bate-papo, antes do empreendedorismo, eu queria que você contasse um pouco da sua história, sabe, de infância. A gente sabe que muito do que nós somos hoje é reflexo dos nossos pais, né? Então, como é que foi essa jornada familiar até você chegar nessa parte do empreendedorismo? Eu sei que você não começou com isso, você começou na logística, né? Comecei na logística. Queria conhecer um pouco dessa parte sua família, assim, como que foi? Cara, olha, eu já fui convidado para muito podcast e poucos fizeram essa pergunta inteligente sobre a minha infância. Mas eu sou nascido e criado em São Paulo, Zona Leste de São Paulo. Eu tive uma infância muito simples, nunca me faltou nada, mas também nunca me sobrou nada, né? Uma vida simples, equilibrada, até meus 14 anos, um ambiente muito seguro, né? Inclusive, eu tenho uma fundação que trabalha muito isso, né? Sobre o ambiente, sobre mentalidade. Então, esse ambiente, ele me proporcionava e me proporcionou sonhar bastante, né? Sonhar bastante, muito sobre como você ir para outro salto, como você fazer algo mais, como você crescer, como você contribuir. Até meus 14 anos era um ambiente tranquilo. Depois nós tivemos muitos problemas familiares, separações de pais, família e tal. Isso me causou muitas mudanças de mentalidade, né? Eu tive que ali entender o que era o modo sobreviver. Aos 17 anos eu fui morar sozinho. Eu tive uma família que praticamente me adotou com 18 anos. Eu fui morar na casa porque eu não tinha onde morar. Então, até meus 14 anos foi um ambiente seguro, um ambiente onde nunca me sobrou nada, mas também nunca me faltou nada. Tenho 2 irmãos que trabalharam muito tempo comigo, uns pais que me sonhavam, me empurravam a se vira moleque. Tem um sócio hoje que fala muito sobre, tem um livro inclusive, Se Vira Moleque. Meus pais faziam isso verdadeiramente. E isso me proporcionou chegar onde eu cheguei, né? Esse se vira moleque, eu acho que foi o principal motivo. Meu pai nunca me deu nada. Meu pai empurrava no rio e falava, se vira e aprende a nadar. Eu acho que esse foi o maior legado que meu pai faleceu o ano passado, num acidente caseiro. Eu acho que esse foi o maior legado que ele me deixou, do ter que nadar, né? Empurrar com os jacarés e se virar. Eu entendo. A gente foi criado próximo. Eu fui criado no Parque São Rafael. Sou da São Miguel Paulista. Eu tenho essa carinha de menino de apartamento, ninguém acredita muito, viu? Mas sou da Curva da Morte. Eu tava lá, acho que quarta-feira. Eu vi que você fez um post lá, as raízes, né? É bom retornar. Eu falo muito que as raízes sempre... Eu gosto sempre de visitar minha mãe, né? Sempre visitar da onde eu nasci, que era um lugar muito simples. Isso me faz sempre, principalmente, trabalhar meu ego. Hoje eu moro num lugar, tenho o privilégio de morar no lugar mais rico da Califórnia, se não for dos Estados Unidos, que é Orange County, né? É um lugar onde eu vivo numa bolha, mas eu sempre, quando venho ao Brasil, gosto de, além de visitar minha mãe para dar um abraço nela, eu gosto de lembrar de onde eu vim, porque eu nunca esquecerei quando o ego subir, quando a vaidade estiver ali pegando, né? Para lembrar de onde eu vim. Acho que isso é super importante para trabalhar o ego. Perfeito. E como é que começou? Conta pra gente como é que foi o início em relação ao empreendedorismo. Como é que foi para você decidir empreender?
Porque eu acho que isso é meio que uma mudança de chave, ou uma intenção, um objetivo muito forte. Porque eu vejo que hoje as pessoas elas ficam muito presas com essa questão do empreendedorismo, né? As pessoas buscam muito segurança hoje. Você lembra como é que foi o dia que você falou assim, cara, vou empreender, e o que mudou, o que foi assim, que foi o ponto de inflexão? Eu vou falar algumas coisas polêmicas nesse podcast, tá? Porque Legal. eu sou um pouco polêmico, mas eu preciso falar algumas verdades que o mundo da internet não traz. E eu estou aqui para isso, inclusive é missão de vida. Legal. Primeira coisa, né? Eu vejo muito empreendedor falando sobre propósito, que eu quero empreender sobre propósito. Tiago, qual foi o seu propósito? Nunca tive propósito. Primeiro ponto. Eu tinha um objetivo, uma missão que eu entendia que o empreendedorismo podia me dar uma liberdade que o dinheiro me traria. Então eu queria sim ganhar dinheiro, eu queria buscar independência financeira, eu queria saber o seguinte, poder voar de primeira classe, comprar meu avião, meu barco, é o que eu queria fazer. E eu acho que hoje romantizaram isso. Eu tenho um propósito de mudar a vida. Cara, se teu propósito é ganhar dinheiro, assuma isso e acabou, né? Então assim, cara, não tinha propósito, eu tinha um objetivo, uma missão, que era ganhar dinheiro e dar uma porrada. E eu entendi isso, né, com 17 para 19 anos, que as pessoas mais prósperas que eu conseguia ver, tinha alguma empresa. Era um empresário, empreendedor, que tinha algum negócio. Então eu falei, cara, eu sempre fui academicamente muito fraco, né? Eu estudei em escola pública, eu falo que eu estudei no EPG, Escola Estadual, primeiro e segundo grau. O lema da escola que eu estudei chamava Padre Antão, entra burro e sai ladrão, era um colégio na Penha. Então, cara, meu mundo acadêmico ele foi muito raso. Então, eu entendia que eu tenho déficit de atenção, né? Então, pelos estudos, eu ia ter um desafio muito grande. Crescer dentro de uma corporação grande ia levar muito tempo. Então, eu olhei e falei, cara, uma maneira de eu buscar a liberdade, que eu acho que aqui é uma coisa interessante, que o dinheiro te traz, né? O dinheiro te traz a liberdade. E foi isso que eu fui buscar. E quando eu entendi isso, eu era office boy, fui ser office boy no escritório de contabilidade, nunca tive registro na minha carteira de trabalho é em branco. Fui trabalhar como agregado é um motorista que faz entrega numa empresa de transporte. Nessa empresa eu comecei a frequentar lugares extraordinários, como Shopping Iguatemi, a qual eu nunca tinha vivido, né? Hoje parece, inclusive, que hoje ficou tudo mais perto, né? Antes viajar para Santos era longe, você programava, né? E aí, quando eu entendi isso, falei, cara, eu comecei a frequentar um ambiente melhor. Eu comecei a lidar com pessoas mais prósperas financeiramente, né? Eu falei, cara, a maneira de eu buscar a liberdade, a maneira de eu ganhar dinheiro, de eu mudar a minha vida, é através do empreendedorismo. Inclusive, todas as vezes que eu pensava em parar, que foram várias, depois nós vamos falar sobre isso, foram várias, todas as vezes eu pensava sobre isso. Falei, cara, eu tive que ter muita coragem para tomar a decisão de empreender. Se eu parar agora, o que eu vou fazer? Ser um executivo de empresa, não tenho network. Então, assim, cara, o que eu tenho é isso aqui, eu vou mergulhar e continuar pivotando, testando, mudando o time, mas não desistir de continuar empreendendo. E foi isso que eu fiz depois, em 2002, quando eu abri meu primeiro negócio. Que top. E o seu primeiro negócio foi de logística? Foi de logística. E como é que surgiu? Você já trabalhava, né? Você comentou que você era agregado. Eu era motorista. Surgiu essa ideia de montar um negócio? Cara, eu falo que foi meu primeiro pesquisa de cliente, eu era motorista agregado numa empresa de transporte. Basicamente o que essa empresa fazia, ela coletava, então vocês imaginam o seguinte, grandes redes do varejo, ela coletava nos CDs, entregava nas lojas e outra equipe passava a tarde e coletava. E eu trabalhava numa grande empresa como motorista agregado, com o Monza do meu pai 94, inclusive essa história ficou bem conhecida. E aí, cara, eu comecei a pesquisar pro pessoal das lojas por que a mesma equipe que levava já não coletava, né? E ali foi a minha primeira pesquisa de cliente. Aqui é importantíssimo, né? Às vezes a gente busca muita inovação em tecnologia, muita inovação através de algo disruptivo, e eu fiz um processo diferente que foi a minha maior grande inovação, que era a logística reversa. Eu estou falando do ano de 2002. 2002 não se falava em logística reversa, não se falava, né, em logística dessa maneira. E aí eu comecei a pesquisar para o pessoal da loja. O pessoal da loja falou, cara, nunca ninguém fez assim. Cheguei no meu gestor, no meu gerente, na época eu trabalhava numa empresa, por que não coleta reversa? Ele falou, Thiago, todas as empresas fazem assim. Nós vamos continuar fazendo assim. Tá bom, aquilo ficou na minha cabeça. Eu, com a minha atual esposa, que eu sou casado há mais de 20 anos, ela trabalhava num grupo grande, o grupo Benassi, em Jundiaí. Inclusive, eu conto essa história no meu primeiro livro. Eu conheci uma pessoa lá, aqui outro aprendizado, cara, a importância do network, né? Ela conheceu uma pessoa, o marido dessa pessoa, chamado Wagner Antibeiro,
Ele falou assim, eu falei, cara, eu tenho uma ideia muito legal que é abrir um escritório, uma sala comercial e começar a fazer a logística reversa. Convenço ele me empresta 17 mil reais emprestado, vira meu primeiro investidor anjo, depois de 2 anos ele saiu, eu vou contar o porquê que ele saiu. E eu abro um escritório na região do Ipiranga, em São Paulo, uma empresa para competir com o Correio, FedEx, UPS e Jadlog, empresa que faturava acima de 500 milhões, só isso. E aí você começa, quando você vai decidir empreender, né, legal que você recebe todos os incentivos, cara, você é pobre, você tá louco, você tá doente, então onde você vai, né? E eu tinha 22 anos, né, cara? Você imagina, 22 anos, abrir uma sala na região do Ipiranga para montar uma empresa para competir com FedEx, Correio, UPS, realmente não tava tão som da cabeça assim. Já namorava nessa época? Era casado ou não? Eu era noivo. Era noivo? Era noivo. Depois me casei. Como é que foi isso? Porque a gente fala que a esposa é a nossa primeira sócia, né? Total. E como é que foi isso nessa época de tanta doideira, vocês? Como é que ela te apoiou? Como é que foi isso? Cara, eu falo muito que na jornada do empreendedor, todo empreendedor, ele precisa ter tratar com a vida dele como de atleta. Ele precisa ter um coach, um mentor. Eu demorei muito tempo para entender isso. Um coach, um mentor, um psicólogo e principalmente uma família, né, cara? Ou se não tiver uma família, alguém que possa estar junto na jornada, né? A jornada é muito dura, cara, muito dolorida, né? Eu muitas vezes chorei, pensava em parar, pensava em desistir, né? Então a minha esposa que tá até hoje comigo é meu braço direito, é a pessoa que eu admiro, inclusive hoje é Thanksgiving, eu vou fazer um post de gratidão à vida dela, porque ela apoiou e continua apoiando todas as minhas loucuras empreendedoras e esportivas. Então, cara, caminhar com alguém assim é fantástico. Putz, legal. E como é que foi depois que se abriu a empresa, abriu o negócio? Aí eu imagino que deve ter vindo uma enxurrada de desafios, né? Porque tem o primeiro start, quero empreender, né? Tem uma ideia, comecei. Aí você começa, daí quando você põe a mão na massa, né? Você pode ter todo aquele planejamento lindo, aquela coisa que é os seus... Aí na hora que você coloca a mão na massa, você vê a realidade, né? Imagina os concorrentes, tudo que você já teria que enfrentar. Como é que foi o início, assim, como você começou, quantos funcionários, como é que foi o desenrolar disso? Cara, primeiro aprendizado, assim, né? Eu vejo muito, assim, as pessoas, mindset empreendedor, resiliência. Cara, não é nada disso, cara. Eu sei que tem que ter resiliência, mas tem hora, cara, que é duro a jornada, é dolorida. Então, assim, eu fiquei 6 meses tomando não. Aí eu vejo a galera, você tem que ter, quando você tomar não, use o não por uma forma de motivacional. Cara, é difícil, essa é a realidade, né? 6 meses pensando em parar, 6 meses tomando não, pensando em desistir. Aliás, eu falo um negócio, eu faço hoje negócios grandes, eu tenho uma independência financeira, eu vendi essa empresa, vou contar aqui depois, eu vendi essa empresa por um valor muito relevante. Cara, até hoje eu faço negócio com medo, até hoje eu tenho receio, não tem super-heróis do empreendedorismo. A internet toda hora, ela nos vende uma imagem que o sucesso está no fim, né? E eu passei por isso. Aliás, a maior crise da nossa geração, ela é depressão, ansiedade. Ou nós estamos preocupados com o futuro, ou nós estamos presos no passado, porque a todo momento é vendido que o sucesso está no fim. E eu também acreditava nisso. Mas lá no início, cara, eu fiquei 6 meses tomando não. Thiago, você pensou em desistir? Várias vezes. Thiago, você pensou em parar? Várias vezes. Por que eu não desistia? Porque quando eu pensava em desistir, eu olhava para o lado e falava, cara, não tem muito por onde ir, né? Eu tenho que continuar insistindo aqui. E aí depois de 6 meses, tomando não, eu recebi meu primeiro sim. Foi uma empresa que está até hoje operando, que é do varejo. E esse cara, o nome do cara é Amilcar. Esse cara foi saber depois de 10 anos que ele foi meu primeiro cliente. E aí ele falou, Thiago, vamos dar um voto de confiança para você, só que nós vamos visitar tua empresa. E eu falo muito essa história que é engraçado, que nós não mentimos, né? Nós omitimos a informação, porque eu travo com a minha empresa no escritório naqueles co-work raiz, que é no Ipiranga, né? Para quem não conhece, Ipiranga tem uns casarões antigos, e eles sublocam um monte de sala dentro dos casarões antigos. Tô falando do ano de 2002. Ele foi visitar a empresa e eu passava na sala cumprimentando todo mundo, não falei para ele nada, que ali era tudo sala sublocada, deixei ele entender o que ele queria. E aí eu falei, não, agora vamos para minha sala. Eu falei, então, e aí, vamos começar uma operação, babá? Ele falou, Thiago, vamos começar. Começamos daqui a 3 semanas. E aí eu tive que contratar outros Thiagos, que eram agregados, né, para começar a prestar serviço para mim. E aqui o maior aprendizado de vida, hack de vida para todo empreendedor que está começando. Depois de 2 anos eu comecei a tomar muitas ações trabalhistas desses agregados, porque eu estava errado, eu estava fora da lei, e bem-vindo ao clube. Se você não tomou uma ação trabalhista ainda, um dia você vai receber, infelizmente, né? E porque eu aprendi um negócio na minha vida, cara. Eu tenho hoje como mentor o privilégio do Jorge Paulo Lemo, e eu falei, cara, eu vou mudar uma frase sua que é o seguinte: sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Legal, mas assim, sonhar grande, executar pequeno e certo. E o que é o... Porque é uma provocação que eu me faço, sabe?
Se você pegar Google, ele começou num trabalho de faculdade ali, Facebook. O cara começou a montar a rede social para conquistar as menininhas ali. E depois virou... Será que eles sonharam tão grande assim? Né, cara? Todo mundo lá, sonha grande. Cara, na jornada você vai encaixando, você vai aprendendo. E foi o que aconteceu comigo. E aí o que aconteceu eu não estava executando certo. Eu estava ilegal, eu estava com um motorista ilegal. E eu tive que tomar uma decisão, eu tive que tomar um salto de fé. Eu falo muito sobre isso, cara. Os empreendedores, toda hora eu vejo um passo de cada vez, se já não está no mesmo lugar. É balela. Cara, empreender, todo momento você dando saltos de fé. Todo momento você tomando decisões, principalmente pequeno e médio, empreendedor brasileiro, você está tomando decisões de risco, testando coisas novas, falhando. E foi o que aconteceu comigo. Eu tive que tomar uma decisão ali e dar um salto de fé. Chego no meu sócio e falo, Wagner, é o seguinte, tomar uma ação trabalhista, né? Nós estamos ilegal, nós precisamos tomar uma decisão aqui, que é comprar uma frota própria, registrar os colaboradores, fazer a coisa certa, sonhar grande, executar pequeno e certo. Depois que acontecer isso, a gente vai ter que tomar uma decisão de financiar carro e registrar os colaboradores. Topa? Ele falou, Thiago, estou saindo, né? Eu acho que eu tenho patrimônio, você não tem, tá começando. Para mim, eu acho que não faz sentido continuar na empresa. Sempre chamo ele emprestou R$17.000, dou 5 cheques de R$5.000 na mão dele, pago a parte dele, ele sai e eu fico sozinho na jornada. E aí eu tenho que começar a contratar funcionário CLT. Então você imagine com 24 anos, né? Comecei a contratar CLT, a empresa começou a crescer, traz um colaborador, traz um cliente, 2, 3, 4. E aí eu vou meu crescimento até 2007. Então olha que interessante. Abro em 2002. 6 meses tomando não. Vida como ela é, não como a internet mostra. São 5 anos apanhando, tomando porrada, desistindo. Aí em 2007, o que acontece? Meus concorrentes viram o canhão para mim e falaram assim, Thiago, agora você está incomodando, já estava com 80 funcionários, na época atendendo São Paulo capital. Tinha uma frota financiada que já estava paga, que eu comecei a pagar em 2004 até 2007. O cara falou, Thiago, agora é o seguinte, os meus concorrentes começaram a tomar um monte de cliente meu, eu comecei a perder cliente, me endividei e quebrei. Em 2007 eu quebrei, eu tinha 27 anos, eu cheguei a pesar, hoje eu peso 79 quilos, eu cheguei a pesar mais de 110 quilos, tá? Uhum. Eu estava num colapso emocional, assim, gigante. Todos os dias eu ia pro banheiro da empresa chorar, todos os dias eu tinha medo, com 80 funcionários. Eu tenho uma colaboradora chamada Cláudia, né, que inclusive vou gravar um vídeo com ela até amanhã. Ela chegou a emprestar cheques, dinheiro do cartão de crédito dela emprestado com a gente, tá até hoje com a gente na empresa, né? Então assim, foram um ano, eu falo muito que o deserto é um lugar para passar, não é para ficar. E ali eu comecei a passar pelo deserto. Todos os dias eu tinha medo, tinha receio, queria desistir. E aí eu falo muito sobre isso, a importância de a gente pivotar o negócio. É importante a gente ter coragem para mudar o que não está funcionando. Porque, cara, é coragem. Não tem... Cara, por mais que você tenha conhecimento técnico, por mais que você tenha estudo, por mais que você tenha network, por mais que você tenha um relacionamento, mudança, seja ela qual for, você precisa de coragem, né? E aí, cara, no momento meu de fé, cada um com a sua fé, mas eu sou um cara cristão que eu tive muitos encontros com Deus, eu vi muito Deus agir na minha vida. E aí em 2007 eu tava tomando banho, eu morava em Jundiaí com a minha esposa, e eu no momento ajoelhado de oração, chorando embaixo do chuveiro, Deus me deu uma direção que eu tinha que fazer com o meu negócio. Isso parece maluco, tá? Parece história de doido, mas não é. E aí Deus me deu a direção, eu volto para a empresa, que era basicamente o que eu precisava abrir 5 filiais. Por quê? Eu tava perdendo cliente por falta de capilaridade, por área de atuação. Eu só atendia São Paulo capital. Eu era bom, eu era veloz, eu tinha um preço competitivo, mas não tinha área de atendimento. Então, como que eu parava de perder cliente? Primeira coisa, eu tinha que parar de perder cliente. Era tampando buraco. Como fazendo isso? Atendendo outras regiões. O que eu tinha? Tava quebrado, sem dinheiro, mas eu tinha uma frota que estava paga, que eu comecei a comprar lá em 2004. Né? Então, eu tinha 3 anos até 2007, a frota estava quitada. Falei, cara, tem uma saída. Pega essa frota, vende tudo, aluga carro, pega o dinheiro dessa frota, paga colaborador que está atrasado. Primeira coisa do empreendedor, cara, que dói muito, atrasar folha de pagamento de um funcionário. Eu atrasei uma vez, me doeu muito, me chateou demais, eu chorava muito por causa disso. Aí, Thiago, uma coisa legal, assim, foi importante. Vendo a frota, reúno meu time e falo, galera, tem uma saída. Tinha 80 funcionários já.
Assim, todo mundo esperando que eu tinha sido vendido, tinha sido comprado, tinha arrumado dinheiro. Cara, vamos abrir 5 filiais. Cara, o cara tá maluco. Você imagina, 27 anos, cara, liderando de 80 pessoas, pais de famílias, né? Para você vender isso. Aliás, é uma das coisas que eu refleti bastante. Hoje, a principal habilidade que um empreendedor tem que ter é a confiança. Olha que interessante. É a confiança. A confiança, ele vai conseguir se comunicar melhor. E quando ele se comunica melhor, ele consegue vender melhor. E eu tive que vender pro meu time que tinha uma esperança, que tinha um jeito, que era abrir 5 filiais. Eu no time, a galera esperando que eu tinha sido vendido, abro 5 filiais, consigo convencer eles que daria certo isso, mesmo eu tendo medo, mesmo eu tendo receio. Abro as 5 filiais, essas filiais começam a dar certo. Eu saio de 2007 até 2009, crescimento assim exponencial, e aí eu viro com 24 filiais. Aí eu vou, olha que interessante, eu abro em 2002, eu encontro o modelo de negócio somente em 2009. Eu fiquei 7 anos pivotando, apanhando, quebrando, levantando, tomando porrada. Essa é a vida como ela é. Não é os 5 caminhos do sucesso, os 10 caminhos para você ficar milionário, as 10 chaves da riqueza. Não é isso, cara. Essa não é a realidade. A realidade é isso, são 7 anos tomando porrada, 7 anos pivotando. Eu tô fazendo isso tudo de novo agora, voltei a empreender. Eu tô 1 ano e meio testando, pivotando, mudando, ajustando o time. É real, não é essa história como é vendido na internet, que você tem os caminhos do sucesso, você vai seguir aquilo, vai dar certo. Não é isso. E aí, cara, 2009, eu encontro um modelo de negócio, aí eu entendi que eu precisava, o que me trouxe até ali não me levava adiante, eu precisava estudar, eu precisava entender de gestão, precisava entender de processo. Coloco a bunda na cadeira e vou estudar todos os modelos de gestão que você pode imaginar, John Maxwell, Vicente Falcone, crio um modelo de gestão para o meu negócio, aplica esse modelo de gestão no meu negócio sai de 5 filiais para quase 24 filiais. Eu saio na época de 100 colaboradores para mais de 1.500 colaboradores. Até 2014. 2014 é uma empresa grande, gigante, gerando caixa, parruda. Recebo uma oferta de um fundo chamado HEG Capital para comprar o meu negócio. Minha esposa falando, Thiago, Deus tinha dado uma palavra pra gente que a gente ia vender 100% do negócio. Minha esposa falando, não. Cara, e eu já ia ser um dinheiro que ia vender 70%, eu ia ficar com 30% do negócio. Em 2014 eu tinha conhecido o Jorge Paulo Lema através do Gerando Falcões, que eu sou até hoje lá conselheiro. Falei pro Edu, preciso pegar 30 minutos com o Jorge Paulo Lema. Ele falou, cara, eu vou te falar, vou te conectar. Me conectou, eu cheguei no Jorge Paulo Lema, cara, eu vou tomar o seu tempo. Eu preciso de um direcionamento e uma mentoria. Porque aqui, acho que é importante, a gente tem que entender diferença mentor, conselheiro e coach. É muita confusão, né? Então, eu tenho esse problema para resolver. Como que um conselheiro vai fazer? Cara, o mercado está fazendo assim, vai pesquisar o que o mercado está fazendo. Coach te faz perguntas para você chegar na sua conclusão. Mentor é um cara que já fez, que já tem experiência, o que ele faria. Por isso que eu busquei ele, porque eu precisava de alguém que tinha uma experiência de vender um negócio, de vender uma empresa. Chego nele e falo, cara, minha empresa está com tantos funcionários, faturando tanto por mês, gerando tanto de caixa, empresa saudável, crescimento e tal. Eu recebi uma oferta de um fundo para vender 70% e ficar com 30% do negócio. Dinheiro no meu bolso, vai mudar minha vida, mas eu ainda vou ficar com 30%, mas eu vou dar a chave da gaveta para um fundo. E eu esperando, porque às vezes a gente faz perguntas esperando uma resposta que a gente quer, né? E eu esperando aquele sim. Ele fala, não, você não tem que vender. Eu ia vender a empresa numa quinta-feira, cara. Na terça-feira eu me reuni com ele, né? A esposa falando não. Ele falando não. Eu falei, cara, se eu fosse um burro, né? Porque eu vou pedir uma mentoria, o cara me dá uma mentoria e eu faço diferente. A esposa falando. Aí reúno o fundo em 2014, não vendo o negócio em 2014, reúno o fundo, tem briga, pau, multa na mesa. Resumindo a história. Depois de 2 anos, em 2016, aí vem outro fundo, mas aí comprou 100% do negócio, eu vou nele e falo, cara, agora vende, é porrada de vida, é mudança de vida. E aí em 2016 eu vendi meu negócio por um valor muito relevante, qual eu nunca sonhava ganhar um dia. Caramba. E aí vem a primeira missão. Então, olha que interessante, cara. Eu abro em 2002, 2016, foram 14 anos tomando porrada, caindo, levantando. Essa é a bem-vinda jornada.
Não é como é verdade. E depois eu me envolvi em outros negócios, mas aí depois na jornada a gente fala. Acho que fica vários aprendizados, né? Acho que essa mudança de ambiente que você teve, né? Quando você começou a se agregar, a conhecer novas realidades, acho que isso é um diferencial absurdo, né? Eu também, como eu vim também da Zona Leste, que nem você, eu lembro que o que mudou minha vida foi fazer uma pós-graduação na FAAP. Né? Quando eu cheguei na FAAP, eu lembro que meu carrinho bem simples, né? E os meninos que estudavam lá, famílias, né, bem abastadas, com bastante dinheiro, os caras falavam vamos curtir uma balada em Miami, no jatinho do pai. Eu falava, cara, eu pensando como é que eu ia embora. Eu falei, aquilo me abriu um mundo e me abriu oportunidades de estudar, de conhecer, de querer buscar o melhor. Eu acho que essa mudança para você, acho que foi de mudar de ambiente, conhecer outro ambiente, foi um dos grandes diferenciais, né? Foi. E importância do network, né? Lembrando que o primeiro cara que acreditou em mim veio através da minha esposa, que ela trabalhava num grupo forte em Jundiaí, né? Então, eu tenho uma história, cara, que é assim, ó, eu conheci posso falar nome aqui? Eu acho que pode, claro, né? Fica à vontade. Olha a importância do network, cara. Depois que eu vendi a empresa, eu conheci o Edu Lira, que me apresentou o Lema. Aí depois através do Edu, eu conheci o cara chamado Sandro Magaldi, que trabalhava num portal do Flávio Augusto chamado meusucesso.com. Aí o Sandro me apresentou um cara chamado Pedro W, que é sócio da Ace. Aí eu conheci a Ace, que é sócio na Ace. Aí lá na Ace, eu conheci quem estava no conselho da Ace, era o João Kepper e o PR Schurman. Aí eu conheci os dois, ficamos amigos e tal, eu comprei participações na Bossa Nova. Na Bossa Nova, eu conheci um cara chamado Flávio Augusto e Walter Longo, que aí eu fiquei só de uma plataforma chamada Conselho Virtual. Então, o que eu quero falar assim, olha a importância de uma pessoa, do network que vai te conectando, né? Me fizeram uma pergunta outro dia, Tiago, o que você acha que tem que ser como você constrói um network? Eu falei, cara, ser interessante, ser interesseiro. Eu acho que isso é o fundamental. Eu sempre, hoje, quem me conhece e sabe, quem convive comigo, eu sempre estou disposto a servir, né? Tudo. O cara me pede contato, relacionamento, eu cedo, me pede para gravar um podcast, eu cedo, me pede para ajudar em alguma coisa, eu estou sempre disponível. Né? Então, e quando eu peço para algumas pessoas alguma coisa que eu vivo pedindo, aliás, aqui é um ensinamento que pessoas de sucesso pedem ajuda, né? É um ensinamento que eu tenho sobre isso. Eu vivo pedindo ajuda para amigos também e eu vivo sendo servido por causa disso. Que legal. Incrível. Tiago, como é que foi? Qual foi a sensação, se você lembra do momento, depois a venda, quando você abriu a sua conta, passado esses 14 anos de sofrer? Eu ia até te perguntar qual foi o momento mais duro, mas você já comentou que possivelmente foi essa parte do peso. Vou até explorar um pouquinho mais. Você lembra quando que foi a virada de chave? Porque normalmente as pessoas, quando elas estão quando a gente está no fundo do poço, né, que a gente pensa, sei lá, depressão, família, abandonar tudo, é um momento que às vezes a gente não vê saída. Você consegue lembrar qual que foi a virada de chave, assim, pra você falar, cara, basta, acabou? Você lembra quando foi, como foi? Lembro. Primeira virada de chave, eu tava ajoelhado no chuveiro chorando, que eu já contei isso aqui, e eu tive direcionamento como mudar o meu negócio. Mas aconteceu um pouco antes, que foi o seguinte, eu entendi que se eu ficar... Porque o que é o medo, né? O medo, ele acaba nos travando. Isso eu sei que todo mundo fala, internet, blá, blá, né? Acaba nos impedindo. E aconteceu comigo. Tava com medo, tava acuado, né? Porque assim, ó, eu acho que a maior decisão do empreendedor, ele é mudar. Mudar o teu time quando não tá funcionando, mudar o teu negócio quando não está funcionando, mudar o planejamento quando não está funcionando. É o maior desafio, né? E aconteceu comigo. E quando eu estava com medo, estava acuado, estava chorando, eu não conseguia reagir. Quando eu entendi que eu não tinha o que fazer, quando eu entendi que eu não tinha outra saída, não tinha escolha, porque o que acontece com nós empreendedores é o seguinte, quando a gente pensa em desistir, pensei várias vezes, mas eu penso o seguinte, cara, eu tive que ter muita coragem para tomar a decisão de empreender, porque é uma decisão corajosa. E aí, quando eu vou pensar em parar, eu vou olhar e vou parar para onde? Primeira pergunta. Segunda pergunta, infelizmente no Brasil, essa é a realidade, eu falei que eu ia ser polêmico aqui, eu vou ser polêmico, mas a realidade é que você fica com um passivão grande lá. Né? É dívida tributária, trabalhista, tá ligado ao teu nome, essa é a realidade. Então eu falo, cara, eu vou parar agora, não sei para onde eu vou, porque, cara, não tem para onde ir, né? Vou trabalhar com o quê, fazer o quê,
Porque é engraçado que empreendedores é assim, né? Eu convivo em várias rodas de empreendedores, principalmente homens e empreendedores mais. Mulher é um pouco menos, mas homem é assim. Você fala com todo homem, tá todo mundo muito bem, bombando, porrando, vendendo muito e ficando rico. Ninguém tá com dificuldade, ninguém tá com desafio. E roda de empreendedor é assim. E qual que é a tendência disso? A gente querer mudar, porque a grama do vizinho é sempre mais bonita, né? Sim. Então o cara, ele tem lá um escritório de contabilidade, tá indo mal, aí ele escuta um advogado falando que o escritório dele tá bombando. Ele fala, cara, vou ser um advogado, vou virar pra ser... Cara, não é isso. Foca no teu negócio, né? E quando eu entendi isso, cara, que não adiantava, eu tinha que enfrentar, eu tinha que sair debaixo da mesa, eu tinha que ainda dar a cara a bater, né? E que eu tinha que entender que deserto é um lugar para passar, não para ficar. Quando eu entendi isso, a chave virou na minha cabeça. Aí eu reagi, saí debaixo da mesa, né? Liderança, cara, duro, doendo. Eu falo muito isso. Thiago, você teve medo muito? Por que você fez? Eu tenho uma frase que é muito boa, que é o seguinte: coloque a fralda e vai. Então, cara, eu coloquei a fralda e fui, cara, com medo mesmo, me cagando. Mas, cara, era o que eu tinha para aquele momento. Então, quando eu entendi que eu tinha que sair e encarar isso de frente, quando eu entendi que eu tinha que ter coragem para mudar o que não estava funcionando, porque eu vejo muito isso, cara. O cara tá mal, tá quebrado, e aí ele continua fazendo as mesmas coisas. E essas frases, todo mundo posta. Tem um monte de frase que todo mundo posta, mas não vive, né? Você quer os resultados diferentes fazendo as mesmas coisas? Cara, mas você não tá fazendo nada diferente. Isso acontece na nossa vida não só como empreendedor, às vezes eu vejo colaborador tendo essa atitude. O cara quer ter uma decisão, uma atitude diferente e o cara continua fazendo as mesmas coisas. Então, quando eu entendi que eu precisava sair debaixo da mesa, que eu precisava parar de chorar, que não adianta nada, que ninguém tá preocupado comigo, essa é a realidade, né? E que eu tinha que encarar aquilo lá. E quando eu entendi, ali no momento de oração, que eu tinha uma visão, que eu tinha um direcionamento, que eu tinha que ter coragem de executar, legal. Aí a vida minha melhorou. Que top. Nossa, sensacional. Voltando para aquele momento, né, que a gente estava comentando, como é que foi o dia? Não sei como é que é vender uma empresa, não tenho ideia, mas eu imagino. Como é que foi aquele dia, a sensação, na hora que você abriu o aplicativo, a conta do banco, falou, cara, consegui. Uma mistura de sentimentos bons e ruins. Olha que interessante. Bons. Cara, você foi lá, fez, se provou, né? Buscou a missão lá de vida que aconteceu em 2002. Thiago, você tinha propósito de mudar a logística do Brasil. Balela, não tinha nada. Eu tinha um objetivo que era buscar minha liberdade, que eu já falei aqui. Segundo, aquele sentimento do que meu filho tá indo embora, o que eu vou fazer daqui para frente, né? E de novo uma mistura de sentimentos diferentes. Então, por quê? Porque a todo momento, já falei aqui também, que é vendido pra gente que o sucesso tá no fim. E eu acreditava que quando desse esse porradão, né, que ia ter uma liberdade financeira, acabou, sossegou, fiquei 6 meses, mudei pra Califórnia, tirar um ano sabático, fiquei 6 meses mal. Cheguei num país, quem é o Thiago? O Thiago aqui no Brasil era o Thiago, do Tapete Vermelho, tinha lançado best-seller, roda todos os empresários do Brasil. Lá, quem é você na fila do pão, amigão? Um trabalhar de Deus no meu ego, na minha vaidade, para justamente eu poder estar aqui hoje. Porque talvez se eu não tivesse tido esse aprendizado lá atrás, eu talvez teria me tornado um cara muito arrogante, teria me tornado um cara muito prepotente, um cara que tivesse deixado o poder e o dinheiro subir para a cabeça. E quando eu tenho a saída para a Califórnia, foi um trabalhar grande. Mas nesse momento da venda da empresa, é uma mistura de sentimentos. Não é só oba-oba não, tá? Sim. Quem fala isso é mentira. Meu filho, falo muito que é como a experiência que eu tive agora de colocar um filho no aeroporto, dar tchau pra ele, mas a diferença é que ele não ia voltar mais. Já foi, porque eu vendi 100%, né? Saí da operação, vendi 100% da empresa até hoje. Aí eu tive que entender uma coisa muito dura, né? E quem me ensinou muito foi minha esposa. A não olhar pra trás, cara. Você já fez, né? Eu ficava, às vezes, ali naquele sentimento de, porra, a empresa tá crescendo, tá indo melhor, eu devia ter esperado mais, ganhado mais dinheiro. Você fica nesse sentimento, sim, né? Aí olha que interessante, vendi em 2016, fiquei em 2017 passando bastão, 2018 a empresa cresceu, 2019 a empresa cresceu e a esposa falando na minha cabeça, cara, esquece, deixa pra lá. 2020 veio o quê? Covid, pandemia, a empresa derreteu. A importância do time de vender um negócio, poucos empreendedores exploram isso. Time para entrar, time para sair. Pouca gente fala sobre isso.
Isso é verdade. Uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu vivo isso muito hoje. Hoje eu sou um especialista em sucessão patrimonial e empresarial, né? Então eu ajudo as pessoas através do seguro, né, a montar essa estrutura de sucessão, né? E hoje o que eu vejo no empresário é muito uma coisa que foi uma das suas viradas de chave, que é a questão de você não dar jeitinho, né? O famoso jeitinho brasileiro. Hoje eu vejo que muitos empresários colocam os pés pelas mãos por querer dar um jeito, né? Arrumar uma forma de contratar o funcionário que vai burlar a lei. E você teve essa maturidade, né? Enxergou essa visão que, assim, se é para crescer, se é para fazer, tem que fazer certo. Para dar certo, tem que estar no caminho, na trilha certa. E aí, normalmente as pessoas estão sempre querendo dar um jeitinho, fazer alguma coisa que... Você sabe, um dos livros mais lidos dos americanos é Princípio de Dalion, né? Verdade, né? E aí eu tava conversando com um sócio que é o Negro, ele fala isso, inclusive, podcast aí, tal, tudo. Ele falou, cara, eu comecei a ler um monte de livro, né? Sobre empreendedorismo, sobre quem prosperava e tal. E tudo caia na Bíblia, né? E aqui não é sobre religião, tá? Que eu vou falar. Mas a gente tem que entender, né? Que uma das maneiras de nos tornarmos próspero, e não tô falando sobre dinheiro, né? Eu tenho sócios bilionários que eu não queria ter a vida que eles têm, porque eles não são prósperos, tá? Tô falando prosperidade. Prosperidade é o que eu vou fazer hoje, por exemplo. Vou sair daqui, vou fazer 12 reuniões e vou pegar minha prancha e surfar, né? É você ter uma vida próspera. Então, como que a gente consegue uma vida próspera? Sobre ter princípios, né? E o que muitos cristãos, inclusive, questionam, às vezes, a pessoa não está na igreja, não frequenta a igreja, né? E como a pessoa ela é próspera, né? A pessoa segue princípios. O que é princípio? Não é você fazer... ontem aconteceu um fato comigo interessante, cara, que é assim, eu errei, olha o que eu vou falar aqui, que forte. Eu errei, fui passar pelo acostamento, a polícia me parou. Tá com carro alugado e carta da Califórnia. Aí o cara começou a insinuar para dar dinheiro. Isso é quando o meu princípio. Eu falei, cara, você pode me multar, você pode fazer o que você quiser. Comigo não vou ter o jeitinho brasileiro, né? Então, isso acontece na nossa vida. A gente cobra político A, político B, né? Eu vi nego nas manifestações aqui também, que eu não vou falar. O cara um dos maiores sonegadores do Brasil, que é conhecido meu, o cara lá pedindo político A, em porta de quartel. Cara, a correção tem que começar com você, né? Tem que começar... Aqui, ó. Thiago, qual foi o teu maior... cara, pode investigar minha vida de ponta cabeça. Thiago, qual foi o teu maior... que você se orgulha mais? Que eu me orgulho mais, nunca ter dado jeitinho. Eu fiquei 15 anos com uma empresa, já trazei imposto, parcelei, mas nunca fiz caixa 2, nunca neguei, nunca dei nó em colaborador, né? Então, cara, isso é você seguir princípios. Isso é você sonhar grande e executar pequeno e certo. O problema é que as pessoas hoje, isso tem mudado muito no Brasil, as pessoas começam pensando no negócio, elas começam pensando de que forma elas podem burlar o sistema, Aí começam as desculpas. Porque o fulano foi preso e saiu, e porque o sistema é isso. Cara, não é sobre os outros, é sobre você, né? É sobre como você age diante das coisas, porque, cara, o caminho mais fácil, porque todo mundo fala, não siga atalhos, isso é um atalho. Aquilo que eu falei, o nosso mal é que nós pregamos frases, postamos frases e não vivemos, né? Uma dessas é do atalho. Os atalhos nos impedem de prosseguir. Um monte de gente posta isso, só que poucas pessoas vivem. E não é você fazer coisas grandes e erradas, é você fazer pequenas coisas erradas. Você, quando tá ali na frente do colaborador, que o cara pede para fazer um jeitinho para dividir o fundo de garantia com você, você fala não, cara, né? Quando você tem ali uma oportunidade de fazer uma nota, eu não sei nem, acho que hoje nem foi uma nota espelhada que faziam antigamente, você não fazer isso, né? E pouca gente tem coragem, e aí, isso são princípios, e pouca gente tem coragem de seguir, entendeu? E normalmente a gente não tropeça em montanhas, né? A gente só tropeça nas pequenas pedras, é o que atrapalha tudo. E como é que foi depois retomar, atingir um objetivo financeiramente, mudou, um ano sabático? Como é que foi? A primeira que surgiu, eu acho que você já estava no Gerando Falcões, você já era parceiro do Edu? Já era parceiro do Edu, mas aí lá na Califórnia nós abrimos nossa fundação, né? Que legal. Conta um pouco mais da fundação, o que é a fundação hoje? Cara, quando eu fiquei na transição ali em 2016 para 2017, eu ajudei muito o Edu com gestão e processo, tanto que hoje eu estou no Conselho Gerando Falcões, eu sou o único que não sou multibilionário, né? Eu tenho uma independência financeira muito grande, mas não tenho o tamanho do cheque que essa galera tem, muito
pelo que eu ajudei ele a colocar gestão, processo e aumentar o potencial do Gerando Falcões. Mas ali, minha esposa, ela é uma das pessoas líderes que eu conheço mais com mudança de mentalidade na vida. Ela senta do seu lado, ela transforma a sua vida, sua mentalidade e faz você uma pessoa. E eu tenho certeza que eu cheguei onde eu cheguei graças também a ela. Mas o que aconteceu? A gente começou a entender que se não houvesse uma mudança de mentalidade em líderes sociais, qualquer dinheiro não ia resolver. Você só dá dinheiro, dá dinheiro, dá dinheiro, dá dinheiro. As pessoas têm que entender que cada nova mentalidade é uma nova realidade, né? E aí nós começamos com um pilar, olha que interessante, cara, nós começamos com um pilar de mudança de mentalidade de líderes, um negócio de uma proporção gigantesca, né? O John Maxwell, que é um dos maiores líderes dos Estados Unidos, tem uma fundação lá, ele nos procurou com a metodologia dele, e agora em 2023 agora, o MEC aprovou a metodologia do John Maxwell no Brasil, em algumas escolas públicas, junto com a nossa metodologia da Fundação Oliveira, e nós vamos começar a aplicar em escolas públicas no Brasil. Então, é uma metodologia que tem desenvolvida para transformar líderes sociais, professores e agentes penitenciários. Então, a gente acredita muito que se não houver uma mudança, transformação de mentalidade, dificilmente nós vamos acabar com a miséria e com a pobreza no Brasil. Porque olha que interessante, cara, mais uma vez, né? Pergunta o seguinte, Thiago, o que você acha que Deus foi? Deus foi capitalista. Fala, por quê? Porque, cara, na divisão dos talentos, ele não deu igual, né? Deu para cada um e depois cobrou de cada um. Então, eu não acredito, tá, de verdade, que só dando dinheiro vai resolver o problema do país, né? Eu acredito que você dá a vara, ensinar a pescar. Ninguém gosta, ou a grande maioria não gosta de ficar com pedinte, pedindo. As pessoas gostam e precisam produzir, precisam entregar. Então essa nossa metodologia com o John Maxwell no Brasil, né, ela tem transformado centenas de jovens. Você vê pouco post nas redes sociais, não publica, não divulgo, nunca né? Porque, mais uma vez, pelo propósito, né? Então, assim, tem um time fantástico, quem convive com a gente sabe. Foram mais já de 4 mil líderes sociais transformados, com mentalidade, muitos prosperando, muitos viraram empreendedores sociais. Então, é uma comunidade muito forte que quem lidera, quem toca é totalmente minha esposa, que também é totalmente low profile e está pelo propósito também. Que top. E continuando no empreendedorismo, a Zebra, da onde você retomou? Porque hoje você tem múltiplos negócios, né? Hoje você tem quantos negócios no total? Acho que 5, 4, 6, sei lá. Uau! E como é que foi? Qual que foi a retomada? Quando você retomou, falou assim, cara, preciso empreender de novo, a vida tá... Não sei se o termo é esse, está muito pacato, ou eu tenho uma missão, eu quero... 6 meses, fui morar na Califórnia, financeiramente super confortável, o melhor lugar do mundo, fazia o que eu amava, que é surfar todos os dias, e me faltava algo. Eu sentia que eu estava num país que quem é o Thiago Oliveira estavam cagando para mim, continuam cagando lá para mim, né? Trabalhar do meu ego, da minha vaidade foi forte, profundo, e eu entendi que eu tinha que ir ali fazer e ajudar outros empreendedores. Eu entendi que tudo que eu me envolvesse teria que ter um objetivo, uma missão que era de fato, de verdade, para ajudar, né, o pequeno e médio empreendedor. Então eu me envolvi com a Bossa Nova, que investe em startup, que ajuda o pequeno empreendedor. Eu me envolvi no Conselho Virtual, que ajuda a plataforma de negócio. Eu me envolvi na ACE, já era envolvido na ACE, mas me envolvi mais. E eu resolvi abrir uma corretora que eu ajudo o pequeno e médio empreendedor brasileiro, importador e exportador. Tudo que eu decidi fazer foi para ajudar, contribuir e impactar o pequeno e médio empreendedor. Porque é este cara que é o que toma porrada, é este cara que sofre, né? Eu entendi que eu ficar largado na areia ali só surfando, e o que eu entendi mais forte é que em momentos da vida nós precisamos ressignificar o sucesso. Quando eu vendi meu negócio, eu fiquei numa vibe de querer ser, não sou bilionário, tá? Vai querer ficar bilionário, eu vou ficar multibilionário, comecei a andar com um bilionário pra cá. Chegou um momento e falei, pra quê? Tá bom, vamos supor que se você ficasse bilionário hoje, o que ia mudar a mais na sua vida que você tem hoje, né? Porque, cara, dinheiro é bom pra cacete. Cara, né, ter liberdade, ir lá numa executiva comprar sem dor, entrar numa loja comprar uma roupa sem dor, poder viajar pra Maldivas de primeira classe igual... Cara, é fantástico, né? Mas, cara,
a gente tem que tomar cuidado, senão vira um saco sem fundo, né? Eu tava virando isso. E aí quando eu ressignifiquei o sucesso na minha vida, quando eu entendi que o sucesso pra mim ali, quando eu morasse na Califórnia, era poder pegar meu filho na escola, que eu nunca tinha feito isso, meu filho tava com o meu mais velho com 13 anos, eu nunca tinha feito isso na vida. Nós vivíamos numa bolha aqui no Brasil, tinha 14 pessoas que trabalhavam nas minhas 2 casas. Meu filho pequeno, ele deixava cair a roupa, tinha 2 babás ali pra pegar a roupa dele. Aí chega num país, sem ninguém falar inglês, 5 sem falar inglês, que meu filho pergunta a cada babá, fala, cara, aqui negão, se vira, né? Vai limpar jardim, cortar grama, acabou de comer, põe um prato, não lava a louça. Ah, eu falo, quer gelo, negão, né? Vai encher a forminha. Então, cara, mudou minha vida, né? Assim, de novo. Aí eu entendi que eu tinha que ressignificar o sucesso. Muitas vezes eu tava assim, cara, eu não preciso nada disso. Aí eu tinha que trabalhar minha mente, falar, cara, você precisa sim. Você precisa aqui entender e fazer os teus filhos pensar um pouco diferente. Teus filhos dar valor para dinheiro, teus filhos dar valor porque eles não é a bolha que eles vivem. Hoje quem tem dinheiro é você, não são eles, né? E para de discurso e faz ele pensar. Coloca os 5 numa escola, os 3 numa escola sem falar inglês. Eu chego lá no país, vou estudar inglês com árabe, com indiano, com um moleque de 18 anos. Cara, foi um trabalho forte de mentalidade na minha vida. Eu falava, cara, não preciso de nada disso. Entrar na minha conta bancária lá, falava, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? Não, volta pra escola pra estudar inglês. Teus filhos voltam pra escola. Então eu entendi que eu tinha que ressignificar o sucesso. E que sucesso pra mim era poder levar meu filho na escola, poder ali fazer um almoço pros meus filhos, pra minha família, poder acordar de manhã e fazer um devocional de oração com os meus filhos, que eu nunca tinha feito em 15 anos, desde o mais velho operando. Eu entendi que a vida tinha outro sentido ali. E que não deixava de ganhar dinheiro, que eu continuava ganhando dinheiro, continuava multiplicando, mas que o sucesso para mim era de outra forma ali. E poucos entendem isso. Poucos, quando chegam no topo, eu vejo e convivo com muita gente assim, o cara quer mais, quer mais, quer mais. Não tem problema nenhum, né? Mas eu acho que chega um momento que acaba se perdendo. E aí você vê muito discurso de propósito, de missão, de ajudar empreendedor. O camarada não dá nem uma arroba nem pro empreendedor, entendeu? Então, assim, é muito discurso na prática no Brasil e pouca balela, né? E eu acho que tem muita gente boa que poderia estar ajudando muito mais. E ajudar não é dar dinheiro, não. Ajudar é mentorar, é direcionar, é pegar uma palavra, né? Pegar um direcionamento. E pouca gente está disposta a fazer isso. Porque no final do dia a grande maioria está preocupada com o seu umbigo, com o seu ego, com a sua vaidade e o que o palco vai te trazer, né? E quando eu saí daqui, eu estava indo pro palco, palestrando, saía, todo mundo aplaudia, e o ego vai tomando conta, cara. Vai tomando conta, vai tomando conta. E quando você percebe, cara, já foi. E é onde você cai. Porque o ego ficou maior que você. Então eu acho que a primeira coisa foi eu dei de Deus, quando me jogou pra lá. Falei, quem é você, meninão, na fila do pão? Aqui você não é ninguém, cara. Vai lá, lavar a louça, cozinhar, lavar o quintal, entendeu? E vai aprender um pouquinho mais. Nossa, incrível. É assim, você já é o meu mentor sem você saber. Primeira vez que a gente conversa, mas eu já te sigo, eu acredito muito em tudo que você fala. E uma coisa que você deixa bem claro aqui pro empreendedor é a questão da humildade, né? A sua humildade, assim, em visão, em percepção das coisas é incrível, né? De pôr o pé no chão e entender o que é real. Porque hoje em dia, eu acho que é uma percepção que você também tem, é que todo mundo vive hoje num mundo ilusório. Não é que eu tenho, eu convivo no meio de muita gente que fala uma coisa e vive outra, entendeu? Hoje eu lembro que quando eu gravei o primeiro podcast, eu recebi muitas mensagens, eu queria gravar com você, Eu comecei a olhar e seguir as pessoas. Eu falei, nenhuma tinha conexão, assim, sabe? As pessoas que enviaram pra mim, eu falei, não, eu vou atrás das pessoas que eu acredito que vai realmente, que tenha conexão comigo. Essa foi um dos meus principais objetivos. E essa humildade que você tem, eu acho que isso é algo ímpar, né? Eu acho que é um dos principais diferencial pro sucesso que você tem e tudo que você vem conquistando e realizando, com certeza. Isso vem da família, esposa, ou foi todos esses aprendizados que você Aprendizado, cara, de vida. Acho que a vida, ela vai te dando porrada e alguns aprendem e outros não, né? Alguns... eu falo muito isso, cara. A gente precisa... Hoje, toda vez que eu vou postar alguma coisa, toda vez, cara, eu paro e penso, falo, cara, você vive isso, Thiago? Esse é você? Aí tem uns que eu começo a apagar e não...
Porque a gente precisa entender, cara, e postar o que a gente vive, Perfeito. né? E quando eu convivo, eu convivo aqui, ó, quando eu tô no Brasil, já convivo com muita gente influente, tanto influência de internet quanto influência de dinheiro. Cara, poucos vivem o que pregam. Essa é a grande realidade. E isso que me incomoda, isso que me tira do sério, né? O cara, às vezes, não tem coragem de dar um arroba pra alguém que pode ajudar. Então, assim, é muito discurso e pouca prática, né? Então, isso me incomoda, cara, me incomoda muito. E por isso que eu virei esse cara que, pô, você dá muita porrada, influência, fala, cara, eu fiz até um post semana passada, acho. Eu falo, cara, eu critiquei muito empreendedores de palco, mas hoje eu passei a admirar. Aí tu, pô, por quê? Cara, porque eles têm a coragem, né? Mesmo eles estando errados, eles têm a coragem de ir lá e fazer. Então, assim, mas um negócio que me incomoda muito ainda no Brasil, principalmente para quem está debaixo dos bastidores, por trás dos bastidores, igual eu, que conhece muita gente influente, que convive com muita gente influente, é muito discurso e pouca vivência. Perfeito. Né? Você vive o que você... Eu acho que todo mundo devia fazer essa pergunta. Você vive o que você posta? Eu me faço todas as vezes essa pergunta. E quando não faço, tem lá uma doutora chamada Fabiana Oliveira, que ela fala, Tiago, você não vive isso, entendeu? Então, assim... Sempre alguém ali pra te sempre colocar alguém, na realidade. Sempre alguém para trazer a realidade. Deixa eu fazer uma pergunta fora do empreendedorismo, mas eu acho que também tem a ver. Como é que é o pai Tiago? Porque você veio de uma infância, como você disse, até os 14 anos, uma boa estrutura, depois você foi morar sozinho, vários desafios, e hoje, né, graças ao seu trabalho, graças a tudo, fruto do seu empenho, do seu esforço, seus filhos têm uma condição, podem ter uma condição incrível. Como é que é nessa parte de empreender como pai, né? Como é que é esse desafio? Que eu fico imaginando, né? Como que, quais são as dificuldades? Ótima pergunta. Eu falei outro dia, o Edu, em 2018, 19, ele passou um mês na minha casa, na Califórnia, 2019. Eu falei uma coisa pra ele, ele ficou assustado. Eu falei, deixa eu falar uma coisa, Edu. Educar filho com condições boas é muito mais desafiador que pobre, tá? Porque quando você não tem, cara, você não tem e acabou. Você não tem, fala, não tem, né? Filhão, ó, acabou, já era. Quando você tem, não pode falar mentira, mas tem que falar o porquê não, né? Então tem um desafio. Mas acho que tem uma coisa que facilita muito a vida, cara, de qualquer pai, né? Que não é ensinar sobre religião, é ensinar sobre princípios. Né? Então na nossa casa, a gente ensina muito sobre princípios. E a gente tem visto hoje, assim, como nossos filhos e quem convive com a gente sabe o quanta diferença isso faz na vida deles, né? Principalmente quando ensina-se princípios. Então, o que é ensinar princípios, Thiago? Não é só ensinar que roubar, apesar que hoje isso é um tema polêmico no Brasil, mas que roubar, que o crime compensa, não é sobre isso. É você viver princípios. Porque o exemplo arrasta. Se o exemplo arrasta, o que você tem vivido com teus filhos? Né? Como você tem feito com teus filhos? Por exemplo, o que é viver princípios? Cara, é você chegar e falar assim, negão, né? Não, você quer gelo? Vai lá e põe forminha no gelo. Você tem que ir lá levantar e pôr forminha no gelo. Eu vou fazer a primeira vez com você, beleza? A segunda vez você vai fazer sozinho. O que é viver princípios? É levantar de manhã e fazer uma oração e agradecer. É quando você vai comer, você agradecer. Isso é viver princípios. E parece coisas pequenas, mas você falou aqui, nós não tropeçamos em montanhas, tropeçamos nas pequenas coisas. Hoje, eles vivem com uma mesada e tem que se virar com o dinheiro que tem, né? O João, que é meu sócio cap, ele é contra da mesada. Ele acha que mesada, você dificulta a vida você faz a pessoa se acomodar, né? E eu penso um pouco diferente. Nós damos mesada e fala, cara, você tem isso aqui para sobreviver, esse aqui é teu ganho, mas em troca de atividades dentro de casa, né? Que é lavar, ajudar a limpar a piscina, ajudar a cortar o jardim. Então, assim, e é um desafio, tá? Educar. É um desafio educar hoje filhos numa escola. Califórnia é um estado muito liberal, né? E a gente tem alguns princípios que vão contra. Então, eu acho que o principal fator que a Califórnia, lá, morando lá, me deu, que eu acho que isso é o mais importante dos Estados Unidos, e é isso que nós deveríamos aprender no Brasil, é como eles tratam o esporte. Mas olha que interessante, não é o esporte que vai saúde para a criança, é como eles lidam o esporte, como a criança se torna competitiva, como a criança consegue trabalhar sob pressão e principalmente como o esporte faz o pai a estar mais próximo do filho. Porque eu vou falar aqui, ó, eu levo meu filho no futebol todos os dias. Eu levo meu filho para jogar futebol
Todos os dias, meus 2 filhos. Então, eu tive que me aproximar nisso. E quando você se aproxima, você constrói um relacionamento. Que é uma outra coisa para finalizar esse assunto que eu sempre me questionei bastante. Porque falam o seguinte, pai não tem que ser amigo, pai não pode ser amigo, pai tem que ser pai, tem que ser duro. Na verdade, a gente tem que entender o seguinte, é isso que eu acredito. É como na nossa empresa. Você vai entender como liderar. Em alguns momentos você tem que ser duro, em alguns momentos você tem que passar a mão na cabeça. Em alguns momentos você é amigo, tem que ser amigo do seu filho. Em alguns momentos você tem que ser duro com o teu filho, né? Então, não tem uma persona, não tem não pode ser amigo. Alguns momentos você tem que ser amigo, né? Outros momentos você tem que ser duro. Então, eu acho que essa intimidade, porque o principal que eu tenho aprendido na Califórnia é gerar intimidade. E olha que interessante, a intimidade, quando você gera, seja com Deus, seja com a sua família, você gera um relacionamento. E quando você gera um relacionamento, você consegue entender as pessoas. Então lá, eu me ensinei a ter um relacionamento com Deus, ensinei a ter um relacionamento com os meus filhos e com a minha esposa, que eu não tinha no Brasil, porque aqui eu vivia numa vida insana, louca. Eu, como pai, acho que foi todo esse aprendizado que você teve vivenciando como empresário. Eu tive, como pai, eu tenho um filhinho, o Luca, de 4 anos, e ele foi a melhor escola que eu tive. Porque o primeiro ano dele, primeiro ano e meio, que ainda depende muito da mãe, eu trabalhava, tava alucinado, saía de casa às 5 da manhã, chegava às 11, meia-noite. E aí, quando eu teve a pandemia, no caso, minha esposa trabalha em instituições financeiras e não para, né? E eu acabei ficando com ele em casa. Foi a maior lição e aprendizado que eu tive. Porque eu lembro que teve um dia que eu como pai, eu tive que pedir desculpa pra ele. Eu briguei com ele por uma coisa de derrubar, assim, um copo d'água, sabe? Derrubou na mesa um suco e eu, pô, Luca, presta atenção. Eu falei, caramba, cara, você faz isso sempre. E ele fez e é um problema. Daí eu falei, pô, filho, desculpa. Papai tá aprendendo a ser pai também, tá? Eu só tenho 2 anos de pai, você tem 2 anos de filho, então a gente tá aprendendo junto. Vamos junto nessa pra gente crescer junto aí. E eu falo que ele foi o maior aprendizado, assim, de pôr a mão na massa, de fazer as coisas, assim, por ele, assim, por alguém, na verdade, em si, né? Tiagão, tá dando o nosso horário aqui. Legal. Vamos encaminhar aqui pro final. Obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos encaminhar pro final. Let's go. Legal. Bora empreender. Bora. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, para quem tá querendo começar a empreender, se você pudesse deixar uma mensagem que fosse chegar a todas as pessoas do mundo, qual que seria a mensagem do Thiago Oliveira? Eu tenho várias, mas tem uma que eu gosto bastante, que foi o seguinte. Primeiro, nós não somos aquilo que nós conquistamos. Olha que interessante. No meio da pandemia, eu tenho um grupo lá de pessoas muito, muito financeiramente prósperas. E ninguém tava com saudade do seu barco, do seu carro, da sua casa. Tava todo mundo com saudade do momento, né? Primeiro, nós não somos aquilo que nós conquistamos. Nós somos aquilo que nós superamos, né? Se eu tô aqui hoje, não é pela quantidade de dinheiro que eu tenho, que você nem sabe a quantidade de dinheiro que eu tenho, a quantidade de porrada que eu tomei, que a vida me fez continuar. Segunda coisa importantíssima, a gente tem que entender que não é sobre produto, não é sobre serviços, é sobre pessoas. Mais uma vez, isso a maioria das pessoas sabem, mas as empresas não agem no dia a dia aqui. Quem convive com a gente sabe que nós acreditamos piamente nas pessoas. E o que é acreditar piamente nas pessoas? Não é só passar a mão na cabeça, não. Tá? É colocar as pessoas no lugar certo. Então, primeiro, nós não somos aquilo que nós conquistamos, nós não somos aquilo que nós conquistamos, nós somos aquilo que nós superamos. Segundo, não é sobre produto, não é sobre serviço, é sobre pessoas. Eu invisto mais de 1.000 startups pela Bossa Nova, eu invisto pela ACE, eu invisto na pessoa física, eu tenho projetos sociais. Eu entendo cada vez mais, às vezes, projetos fantásticos, brilhantes, produto muito bom, e não tem um time, não vai. E produto meia boca com um time vai. Então é sobre pessoas. E aí, o aprendizado que eu tenho, 3 perguntas que todo empreendedor, ele precisa se fazer todos os dias. Anota, hein? Que é o que eu faço todos os dias. Primeiro, como melhorar o meu time? Se é sobre pessoas, eu preciso saber como eu posso melhorar meu time, né? Hoje, eu comecei uma empresa com, hoje deve ter 40, lembrando, tinha uma empresa com 1.500 funcionários, eu fui ter um RH, entendam, não DP, RH quando a empresa tinha mais de 800 funcionários, um grande erro, não cometi erro. Hoje eu comecei um projeto novo do zero, uma startup, comecei pelo RH, porque se é sobre pessoas, você tem que ter um RH, não um departamento pessoal, RH. Primeiro, como melhorar o seu time, porque o empreendedor ele vive alguns dilemas.
A gente não pode, quando está começando principalmente, a grande maioria não pode contratar pessoas muito boas, e as pessoas muito boas, muito profissional, muito caro, vai custar caro, e não está disposta a apertar aqueles parafusinhos. E também não pode contratar pessoas muito júniors, que também não vai te levar para outro caminho. O que você faz? Cara, contrata, invista para desenvolver essa pessoa. Né? É simples, eu falo muito, mas não é fácil. Então, assim, ó, primeiro, todos os dias, como melhorar o seu time. Segundo, como melhorar a sua gestão, o seu processo. Gestão para empreendedor é igual esgoto para político. Ninguém gosta de falar de gestão, ninguém gosta de fazer gestão, porque gestão não dá status, não dá glamour. Né? Você faz um post de gestão, você tem 10 curtidas. Você faz um post motivacional, tem 200 mil curtidas. Por quê? Porque gestão não dá ibope, mas gestão precisa ser colocado à mão. E a terceira pergunta é, como eu posso escalar meu negócio? São as 3 perguntas que eu me faço todos os dias, independente do negócio que é. Eu faço as perguntas todo dia. Como eu posso melhorar meu time? Nós estamos melhorando, estamos com uma plataforma fazendo PDI, plano de desenvolvimento individual. Como melhorar a gestão, o processo. Estamos todo dia pensando em como melhorar o processo, porque o processo, ele te dá qualidade, te dá padrão para você escalar. Só que pouca gente fala nisso. Por quê? Porque não dá ibope. Mas o processo é o que vai te sustentar para você escalar. Eu vivi isso, estou vivendo de novo, vivi isso na Bossa Nova, implantamos gestão na Bossa Nova, estou fazendo tudo normalmente. Então, e a terceira pergunta é, como escalar o meu negócio? Como deixar isso aqui grande? Eu vou escalar através de franquia, eu vou escalar através de parcerias, eu vou escalar através de estrutura própria. É como deixar isso aqui grande. Para finalizar, eu passei muitos anos da minha vida pensando que quando eu ficasse grande, eu não queria ficar grande, porque grande eu teria mais problemas, mais dor de cabeça, mais encheção de saco. E eu, não quero crescer, não quero crescer. Quando eu entendi que cada vez maior que eu ficasse, mais pessoas qualificadas eu poderia contratar, mais eu poderia delegar, e mais eu poderia colocar gestão, e mais eu poderia crescer. Minha vida mudou, tanto que eu cheguei mais de 1.500 funcionários, porque eu tinha gente boa, gente competente, gente melhor que eu, né? Que inclusive, que eu falo muito sobre isso, formamos muitos líderes. Quando eu vendi um negócio, eu deixei 5 pessoas ricas, milionárias, quando você só pode fazer um negócio. Aliás, meu último conselho de vida é o seguinte, se você vai entrar num negócio para trabalhar, observe muito se os sócios querem, ou se os donos querem fazer algo grande, porque o teu tempo é muito precioso para você gastar em algo que não vai te deixar grande ou rico. Essa é a realidade. Só tem uma chance de você ficar rico dentro de uma empresa, se você fazer parte dela e ela crescer muito. Essa é a chance de você mudar a sua vida. Nós mudamos de 5 pessoas que começaram o negócio com a gente. Então, assim, agora eu tô fazendo de novo e eu falo todo isso pro meu time. A chance de vocês mudarem de vida financeiramente é deixar isso aqui muito grande. Porque quando deixar isso aqui muito grande, todo mundo ganha. Essa é a realidade. Se falarem diferente é mentira. É isso. Perfeito. Só para encerrar, posso fazer um bate-bola com você? Você já Por respondeu favor. muitas aqui, mas são só 5 aqui. Para empreender, na visão do Thiago Oliveira, network ou dinheiro? Network. Talento ou disciplina? Disciplina. Eu sou o cara menos talentoso que você pode conhecer na vida. Vender produto ou prestar serviço? Prestar serviço. Antifragilidade ou resiliência? Antifragilidade. Empreender, Brasil ou Estados Unidos? 10 vezes mais Brasil. Você pode ter o green card, o yellow card, o red card, o card que for. Cara, você sempre vai ser um estrangeiro, você sempre vai ser um cara fora do aquário. Entenda isso. E o empreendedor brasileiro é muito melhor que o americano, inclusive. Pessoal, esse foi o bate-papo com o Thiago Oliveira. Se você não segue o Thiago Oliveira, não conhece os livros, eu vou deixar aqui o link na bio, tá? Mas é praticamente, se você quer empreender, se você tem esse objetivo, seguir o Thiago Oliveira é no mínimo uma questão obrigatória. Tá? Vai lá no perfil dele, segue ele, depois manda alguma pergunta, alguma questão. Eu tenho 2 livros dele que eu comprei, esqueci de trazer para você autografar, Poxa vida. mas eu fiz de propósito, porque eu quero encontrar ele de novo. Ah. Não foi. E eu vou pedir autógrafo dele nos 2 livros e depois eu vou comprar mais 2 e vou sortear lá no nosso perfil lá, quem seguiu o Thiago. E é isso, Thiagão, obrigado. Valeu. De verdade. Tamo junto. Acho que Continue na jornada aí que o projeto Bora Vender. Bora empreender. Bora vender é do... Bora empreender. Bora do outro. E assim, pra mim é um grande sonho estar aqui contigo e principalmente acho que a palavra que eu vou encerrar isso daqui pra você é gratidão. Obrigado pelo seu tempo. Gratidão no Thanksgiving. Aliás, hoje eu tava fazendo uma reflexão vindo pra cá, que hoje nos Estados Unidos é o feriado que o americano
dá mais importância, que é gratidão, que é o Thanksgiving, né? E eu tava pensando e refletindo sobre por que eu era grato e a quem eu era grato. Inclusive, não sei que dia que esse podcast vai pro ar, mas não importa o dia que for. Dia 1 de dezembro. Dia 1 de dezembro, faça um post e marque as pessoas que você é grato. Eu acho que isso falta no Brasil, a gente reconhecer publicamente. Reconhecer ali pelo Instagram, pelo WhatsApp, passando direct é fácil. Reconhecer publicamente é que pouca gente tem coragem de fazer. Então vá lá e marque uma pessoa que você seja grato. Top demais. Fica a dica, galera. Curta a página, né? Compartilha esse link com a galera. Vamos fazer esse propósito, essa nossa missão aqui de incentivar as pessoas a empreender, mudar de vida, que seja algo real aí. Contamos com vocês e muito sucesso a todos. Até o próximo episódio do Bora Empreender Cast. Bora!